A RCI 1320 AM, integrante da rede Bandeirantes de Rádio, apresenta Programa Uniamérica em Ação. A faculdade a serviço da comunidade. A apresentação, Raíza Brustolin. Olá, boa tarde, ouvintes da Rádio RCI. Sejam muito bem-vindos a mais um Uniamérica em Ação. Hoje, sexta-feira, dia 29 de setembro, mês acabando, e agora são 16 horas e 30 minutos. O assunto de hoje aqui no programa é pós-graduação. E aí, você está terminando sua graduação, você já terminou e não sabe direito como prosseguir com os estudos, o que escolher, se vai escolher uma especialização, um mestrado, se vai escolher um MBA, a diferença entre eles e como isso influencia na sua carreira? Então, para falar sobre isso hoje, está aqui comigo o professor Armando Daros, professor, mestre em Sociedade, Cultura e Fronteiras, professor do curso de Pedagogia lá da Uniamérica. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, Raíza. Boa tarde aos ouvintes e agradeço pelo espaço para discutirmos esse momento tão importante da educação e desse setor tão importante e tão crescente que é a pós-graduação hoje. Excelente. E para começar, assim, a primeira pergunta talvez pareça um pouco óbvia, mas é interessante a gente elucidar. Por que não parar após a graduação? Raíza, há uns 20 anos atrás, a graduação ela já era o necessário para você se inserir no mercado de trabalho, né? A pós-graduação era alguma coisa que acrescentava. Hoje em dia, com o mercado competitivo nas mais diversas áreas, né? Em todas as áreas existe uma competição muito grande. A pós-graduação se torna um diferencial extremamente importante, né? Além do conhecimento todo que você vai complementar ou ampliar com a pós-graduação hoje é um elemento de distinção dentro do mercado extremamente competitivo. Então, a graduação só hoje ela não dá conta das necessidades. Além do mais, com o nível de tamanho crescimento em termos de conhecimento científico, da rapidez com que se ampliam as fronteiras desse conhecimento, hoje a graduação ela já não dá conta. Então, em determinadas áreas, ao quarto ano, ao final da graduação, aquilo que você aprendeu já está defasado perante as necessidades do mercado de trabalho. Então, a graduação vem, a complementar ou atualizar aquele conhecimento que o aluno adquiriu na graduação. E também a gente percebe que o aumento do número de faculdades e universidades que oferecem a graduação, ela hoje em dia é muito maior, né? Do que antigamente. Então, o número de pessoas que têm graduação hoje em dia, ele é muito maior. Não é, como você colocou, não é o diferencial mais, né? Não. Hoje a graduação já não é o diferencial mais. Embora ainda o Brasil tenha uma população pequena em termos percentuais de pessoas que terminam a graduação, cerca de 15%, se você joga isso para a pós-graduação, a porcentagem é menor ainda, que é uma média de 2%. Nossa. 2%. Então, assim, é um fato que distingue bastante em termos de mercado de trabalho, né? E por conta disso também a oferta hoje é muito maior de graduação, então você tem que ter um diferencial. A graduação, de fato, hoje ela é oferecida com muito maior facilidade hoje em dia. Lembrando aí que quase todas as profissões precisam de uma atualização no decorrer da vida, assim, né? Porque às vezes a pessoa termina a faculdade super cedo e não estuda mais nada depois daquilo, né? Fica trabalhando daquela mesma forma, assim, durante muito tempo. Então, acho legal colocar que todas as profissões, né, independente de qual seja, elas vão requerer aí alguma atualização no decorrer do percurso. Muito legal. Qual que é a diferença aí? Pós-graduação, é interessante colocar que existem vários tipos, né? Várias formas aí de estudar, vários modelos de cursos e tudo mais para fazer depois da graduação. Pós é tudo que vem depois, né? Exato. Porque às vezes pós-graduação a pessoa às vezes se refere à especialização. Sim. Falando em especialização, qual que é a diferença entre a lato sensu e a stricto sensu? Bom, essa é a principal divisão que existe dentro da pós-graduação, né? Lato sensu e stricto sensu. Lato sensu seria sentido amplo. E por que esse sentido amplo? É porque ela engloba uma série de cursos e especializações, de fato, né, nos mais variados campos do conhecimento, né? Então ela é bastante ampla, bastante aberta, vamos dizer assim que mais voltada à atuação profissional,
né, mais voltada, não que isso seja uma regra, existem especializações lato sensu que são para complementação em nível acadêmico, né, de fundamentação teórica, mas em grande parte são voltadas àquele que está atuando de fato no mercado de trabalho. Então, dentro desse grupo de lato sensu estão as especializações e o MBA, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente fala um pouquinho mais. Dentro do estrito sensu, né, do sentido estrito, significa programas de mestrado e doutorado. E aí você pode colocar até pós-doutorado também, né? São cursos basicamente voltados ao meio acadêmico, né? De fato, eles são mais restritos porque já as áreas de conhecimento são menores e, de fato, tem aí um aprofundamento, vamos dizer, teórico-metodológico maior. Não que também não seja necessário, não seja útil no mercado de trabalho, mas ele tem uma natureza voltada àqueles que querem continuar suas atividades em nível acadêmico. Aquele que quer ser um professor em nível superior, por exemplo, quer ser um pesquisador em nível superior, o campo, a formação mais adequada seria em estrito sensu, ou seja, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Interessante. E você, já que você mencionou o MBA, né, Master in Business Administration, aí a descrição da sigla, qual que é a diferença do MBA para as outras especializações estrito sensu? O MBA, embora tenha essa denominação em inglês, isso tem uma origem dentro de países de língua inglesa, Master Business in Administration, ele não é um mestrado. Ele também é uma especialização, ele está dentro do campo do lato sensu, mas ele é voltado para administradores e executivos. São especializações para o campo de negócios. Mas erroneamente muita gente pensa que esse título dá origem a um título de mestre. Não, na realidade não. Ele está dentro do campo do lato sensu, né? Ele é uma especialização vinculada ao campo de negócios. Bem voltado para o emprego na profissão mesmo, né? No trabalho. Na profissão mesmo, para administradores, executivos, né, que já estão trabalhando nas áreas de negócios, de gestão, das mais variadas áreas de negócios. No né? sentido de aperfeiçoamento De profissional. aperfeiçoamento mesmo e de atuação profissional. Legal. Aí uma diferença bem grande, né? É Sim. legal colocar, porque como você falou, muitas pessoas realmente confundem, né? Com mestrado. Muitas. Existe, né, MBA, ele chama atenção pelo nome, mas é porque ele vem de uma origem, de uma estrutura, de uma organização inglesa e norte-americana, mas que não se encaixa dentro do Brasil. Só chamando atenção, assim, lato sensu, as especializações lato sensu, elas são compostas de 450 horas. E ela, em termos de cronograma, ela pode variar. De 1 ano a 2 anos, isso vai depender de quantas vezes por semana, por exemplo, a pessoa tem aula, mas o curso ele perfaz o total de 450 horas. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Houve uma mudança, antigamente eram 360 e foram alteradas para 450 horas agora. Né? Mestrado são 2 anos, no mínimo 2 anos, e doutorado 4 anos. Tá? Então tem também essa distinção em termos de tempo de duração. Isso vai afetar aí a decisão, né? A escolha da pessoa também, às vezes o que ela está disposta, o tempo que ela está disposta a investir ali, né? Para aquilo. Exato. Legal, falando de mestrado. Quando fazer um mestrado? Acho que você já falou das características do estrito sensu, mas um mestrado e doutorado, assim, qual que é o perfil da pessoa para ela fazer esse tipo de pós-graduação e qual que é a ambição profissional voltada para isso? Bom, duas coisas. Hoje, de novo, voltando ao mercado de trabalho, o mercado de trabalho hoje exige pessoas cada vez mais jovens, devido a essa competição. Então, nós vemos hoje muita gente muito nova entrando já em programas de mestrado, que de certa forma é bom, porque ela começa, né, ela se prepara com mais antecedência, mas de outra forma ela pega pessoas ainda com maturidade ainda, né, a ser desenvolvida. Né? Então, existe isso também. Então, acredito eu que o melhor momento para o mestrado seriam de 3 a 4 anos, logicamente dentro
das ambições da pessoa. Mas de 3 a 4 anos, 3 anos seria o mais adequado, de experiência profissional, de experiência acadêmica mesmo, na graduação, e nesse tempo ela vai ter maturidade, para que ela desenvolva um projeto, né, para a dissertação, porque não é só preparar-se, estudar para passar na prova do mestrado, mas também preparar o seu projeto, porque não adianta ela ter bastante conhecimento para a prova e o projeto ser fraco. Então, certamente ela não vai conseguir passar. Então, esse tempo ele é necessário para aprofundamento profissional, intelectual, mas também amadurecimento psicológico, que é bastante importante. Achei muito legal isso que você falou, e acho que é até legal a gente esclarecer que para fazer o mestrado não é necessário fazer uma especialização lato sensu antes. Eu acho que muitas pessoas acham que é uma escadinha, né? Primeiro eu faço uma lato sensu, depois eu vou para o mestrado, mas uma coisa não exige a outra. Não exige. Mas é importante por esse amadurecimento acadêmico, né? Exatamente. Embora não haja essa necessidade, a especialização, o lato sensu, é o momento em que o aluno aprofunda-se naquilo que ele viu na graduação, mas também está se preparando para o mestrado, se preparando para a sua escrita. E hoje a gente tem muita dificuldade na escrita, nas leituras mais aprofundadas, leituras mais seletivas, contato com professores também, de uma forma mais próxima, por conta do orientador que você tem na pós-graduação, do ambiente também que ele se modifica. São pessoas mais maduras, às vezes que já têm uma ambição, uma meta mais definida. Então, torna-se, logicamente, também um mestrado um campo bastante seletivo. Ou seja, é bastante difícil de entrar no mestrado. É muito mais difícil. Então, embora a especialização não seja pré-requisito, é muito difícil você ter alguém que entra no mestrado sem ter no seu currículo, que também é avaliado, sem ter a experiência de uma especialização. Até pelo próprio processo, a especialização, ela exige ali algumas leituras teóricas, ela exige um trabalho de conclusão de curso que já vai aprofundando ali a pesquisa, porque eu acho muito legal você colocar que a pessoa sai da graduação, às vezes, só tendo feito um TCC. Sim. Né? E às vezes é pouco para você ir para o mestrado e fazer uma dissertação, sim, que é um trabalho muito mais complexo, né? Muito mais complexo e que exige tempo que às vezes não há. 2 anos parece muito tempo, mas para a escrita de uma dissertação é muito pouco tempo. Então, normalmente, a pós-graduação lato sensu, ela permite que ele desenvolva um projeto de pesquisa e consiga complementá-lo, né? Ou desenvolvê-lo com maior propriedade no mestrado. Então, é por isso que a especialização ela é tão importante assim. Embora não seja pré-requisito, ela é o campo, né? É o ninho que prepara para o mestrado. Só para a gente dar uma resumida aqui, então o mestrado, ele tem as disciplinas, né? Os créditos, então a pessoa assiste algumas aulas, não é, Dados? Sim. E ela a maioria já entra com um projeto de pesquisa, com algo que você vai estudar durante o mestrado, né? Nós temos várias situações. Existe aquele aluno que fez a pós-graduação, lato sensu, fez a especialização, e ele vai tentar, antes de entrar como aluno, que nós chamamos de aluno regular do mestrado, ele tenta entrar como aluno especial de mestrado. E o que é o aluno especial de mestrado? É o aluno que ele faz disciplinas isoladas, não dá direito ao diploma de mestre. A única coisa é que, uma vez que ele passe para o mestrado, para o programa de mestrado, aquela disciplina que ele fez conta como crédito, né? E é bastante interessante também, porque você consegue fazer os contatos com os professores, você consegue se ambientar, você começa a entender como funciona aquele mestrado. O perfil do programa. O perfil do programa, e se você se adapta a ele também, né? Se é aquilo que realmente você quer. Então, esse é o próximo passo, né? E uma vez entrando no mestrado, o mestrado, diferentemente de cursos de graduação e pós, você tem várias disciplinas que você pode escolher, com horários diferenciados, com dias diferenciados. Existe uma quantidade mínima, né? Cada programa tem uma quantidade mínima de disciplinas a serem feitas, mas elas são chamadas eletivas, que você pode escolher. Logicamente que o orientador aí tem um papel bastante importante na escolha, mas ela tem uma lógica um pouco diferente de graduação e de pós-graduação, que tem datas e disciplinas fixas.
Legal, muito legal fazer essa diferença e falar um pouco aí sobre o mestrado, que como você disse, é algo um pouquinho mais complexo no sentido de processo seletivo. Sim, e tudo mais, né? Um formato diferente. Bom, gente, estamos aqui num papo super sério sobre pós-graduação e já voltamos. Voltamos a apresentar Uniamérica em Ação, com Raíza Brustolin. Estamos de volta aqui no Uniamérica em Ação, hoje, sexta-feira, agora são 16 horas e 47 minutos. Estamos falando sobre pós-graduação aqui com o professor Daros. Já falamos bastante sobre o mestrado, sobre a diferença entre MBA, especialização, stricto sensu, lato sensu. Professor, a gente falou bastante sobre o mestrado, o processo de doutorado ele é muito parecido nesse sentido de ser acadêmico, da pesquisa e tudo mais. Como funciona a questão das bolsas para os programas stricto sensu? É importante falar das bolsas, porque os programas particulares são muito caros, são extremamente caros e são seletivos nesse sentido. Os programas públicos são poucas vagas de fato, né? E isso restringe bastante o acesso a eles. Então existe essa preocupação, existe até a preocupação em nunca conseguir por conta disso, por essa restrição. Outra coisa também que dificulta bastante é quando você precisa se deslocar da sua cidade para o local, e isso é muito comum que isso aconteça, para o local onde existe o programa. E aí existe um gasto enorme, né? Às vezes você tem até mesmo um programa público, mas que você tem que pagar naquela cidade. A alimentação, o deslocamento, a estada naquele lugar, isso muitas vezes inviabiliza. Para esses casos, o governo federal, via CAPES, ele possui as bolsas, né? As bolsas, o que seriam as bolsas? É um valor que é dado para o aluno para que ele possa estudar. E aí existe uma gama bastante variada de bolsas. Existem bolsas, vamos dizer assim, de cunho social, para aqueles alunos que não têm condição financeira de frequentar um programa de pós-graduação. Existem bolsas de proficiência, ou bolsas de produtividade, que são aquelas bolsas para alunos que têm um desempenho muito acima, uma pontuação muito acima dos demais, e que permite dar direito a conseguir uma bolsa também. Isso em relação à publicação de pesquisas e artigos? Normalmente a produtividade é baseada nessa métrica, né? A quantidade de artigos que ele publicou, a quantidade de participações que ele teve em eventos científicos, isso é pré-requisito para conseguir uma bolsa produtividade. Então, normalmente são as bolsas. Existem outros casos, mas em grande parte o número de bolsas da CAPES comporta esse público, né? Aqueles que não têm possibilidade de custear e aqueles que têm uma produtividade bastante elevada. Legal, muito bacana. É legal porque às vezes a pessoa tá nos ouvindo, né, e até pensa, até tem o perfil e tal, mas às vezes não sabe que tem essa oportunidade, né? Inclusive tem bolsas, como você falou, as bolsas de produtividade, que nas instituições públicas, elas às vezes não precisa pagar, claro, é uma instituição pública, mas ela tem um valor que ela recebe mensal aí, que é a bolsa, né? Então, universidades privadas, o governo às vezes paga a mensalidade e públicas a pessoa recebe esse valor, né? Exato. Existe essa variação. No caso das particulares, o dinheiro entra direto, na pública ele tem esse custeio, e muitas vezes é o dinheiro que serve para custear mesmo a vida do acadêmico fora da localidade. Então, é extremamente importante esse tipo de bolsa, porque sem ela, de fato, uma grande parte dos alunos não teria condições. Então, acredito que aqueles que desejam, de fato, participarem de um programa de mestrado, doutorado, eles têm também uma questão, às vezes, de seleção de programas. Mas qual programa devo escolher? Se você tem uma condição financeira que te impede, às vezes, aquele mestrado que te oferece um número maior de bolsas pode ser a melhor escolha. Você pode ter essa oportunidade também. Legal, interessante aí, algo para se avaliar, né? Algo para analisar antes de escolher o programa, muito bacana. Alguns programas de stricto sensu, eles oferecem uma modalidade sanduíche aí. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre o que é? Sanduíche, por que ela se chama sanduíche? Existem algumas instituições
tanto públicas quanto particulares, que desenvolvem um programa que é feito da seguinte forma. Eles têm uma parceria com uma instituição estrangeira. O aluno ele começa o programa dele no Brasil, ele faz um período no exterior e retorna para fazer a defesa da sua dissertação ou da sua tese, ou para término mesmo do curso aqui no Brasil. Ele se chama sanduíche por conta disso. É no Brasil, fora e volta para o Brasil, né? É uma modalidade bastante requisitada por conta da qualidade dos cursos no exterior, mas também pelo peso para o currículo que isso traz. Legal. De fato, existe hoje uma procura bastante grande e esse também é um fator de escolha do programa, é aquele que tenha parcerias dentro daquela área de conhecimento e que te possibilitem de fazer, logicamente, um mestrado ou um doutorado sanduíche. Lembrando que o doutorado ou mestrado de sanduíche, ele vai exigir que a pessoa passe um tempo fora, né? É legal salientar isso, que às vezes a pessoa tem trabalho, tem família e tem várias coisas, ela entra no programa, às vezes, né, se propõe a fazer e daí ela não pode ir, né? Interessante Exato. Colocar que é para um perfil bem específico, né, Darius? Porque às vezes precisa passar 1, 2 anos fora, né? Não é para todo mundo. Hoje a CAPES, ela flexibilizou de tal forma hoje que você tem sanduíches, por exemplo, que você fica um semestre. Você pode ficar 1 ano. No caso do doutorado, você pode ficar até 2 anos fora, né? Então, de fato, isso tem que ser levado em conta. É um momento bastante específico, porque às vezes você tem que pedir demissão, exoneração do seu cargo, ou pedir afastamento, tem que ter um preparo familiar bastante grande, né, e para enfrentar esse tipo de coisa, e mais as coisas de você viver num país estrangeiro, que embora vá recebê-lo, né, esteja tudo acertado, de fato é um impacto de vários sentidos, né? Se não tiver bolsa, então, né, é um gasto, né? Normalmente se vai com bolsa. Normalmente legal. Já se vai com bolsa, né? Então existe essa parceria e ele já tem a bolsa, né? Mas mesmo assim não deixa de ser um impacto bastante grande e no momento ele precisa de extrema concentração, extrema frieza para conseguir desenvolver o seu projeto de dissertação, o seu projeto de tese, né? Legal. Continuando ainda para a gente finalizar aqui a nossa parte do estrito senso, qual que é a diferença entre um mestrado profissional e um mestrado convencional? Antigamente, como a gente já tinha falado aqui, a especialização era aquele tipo de curso voltado especificamente para quem está atuando no mercado de trabalho. Já tem sua atividade profissional e busca complementar ou atualizar-se seus conhecimentos para aplicação no trabalho. E o mestrado, ele era voltado quase que estritamente àqueles que querem seguir a carreira acadêmica. Pesquisa, né? Pesquisa ou a docência. O mestrado profissional, ele vem a tentar completar essa lacuna, colocando o profissional dentro de uma área estrito sensu, mestrado, mas com aplicação para o mundo, para o mercado de trabalho. Então, assim, a distinção seria, né, basicamente, o programa de mestrado acadêmico voltado para docência e pesquisa, de mestrado profissional para aqueles que querem aprofundar-se para a atuação profissional no mercado de trabalho. Ainda que assim, olha, isso não impede muitos profissionais de fazerem mestrado acadêmico para atuação profissional também. Não é uma coisa que restringe, ao contrário, é aquilo que a gente já disse. Hoje em dia a análise do currículo é extremamente importante. Então, se a pós-graduação já é um fator de distinção, imagina você ter um mestrado. Mesmo que não diretamente, até porque às vezes o conhecimento não é uma aplicação direta. Né? É um conhecimento, às vezes ele é indireto, ele tem uma aplicação indireta, mas de fato ele é um forte fator de distinção dentro do mercado de trabalho. Legal. Agora indo mais para a parte financeira, que eu acho que várias pessoas pensam nisso, né? Sair da graduação e agora para aumentar meu salário, né? Como é que eu faço? Existem pesquisas aí, você que está mais na área, né? Coordenador da pós-graduação, como que funciona a questão salarial no quesito? Já falou que é um diferencial no mercado, né? Então faz diferença aí para você entrar numa empresa, para um processo seletivo. E no salário, qual que é o impacto financeiro, Darius? Bom,
Nós temos 2 planos aí. Há um tempo atrás, inclusive para minha pesquisa da dissertação no meu mestrado, eu estudei esse impacto. Então, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela fez há um tempo uma pesquisa sobre a diferença entre salários daqueles que têm só nível médio e nível superior. E é interessante que para os países membros da OCDE, que normalmente são países mais ricos, normalmente são países da Europa, a diferença não é muito grande. Mas no gráfico que o Brasil foi incluído, a diferença é gigantesca. Né? Dentro do gráfico o Brasil se distingue, porque existe uma diferença enorme entre ensino médio e aqueles que têm a graduação. Da graduação para a pós-graduação, existem algumas pesquisas no Brasil. Por exemplo, existe uma empresa que é bastante conhecida no mercado pela captação de vagas de emprego, que determinou que existe uma diferença salarial de 40% a 70% daquele que só tem graduação para aquele que tem pós-graduação. Logicamente que isso não é só o elemento mais importante. Existem aí também a característica do profissional, a experiência que ele tem, né, o perfil que ele tem, muito mais que isso. Mas, na pesquisa assim, mais aplicada, da graduação para pós-graduação, de 40% a 70% de diferença. Legal ressaltar, porque as pessoas às vezes não têm tanta noção do quanto de impacto isso vai gerar, né? Exato. É legal colocar. Também não é garantido, né? Pode ser que você faça e talvez não tenha, mas a tendência é que esse impacto seja grande, né? Que seja grande, e a gente ainda está falando de mercado de trabalho no nível, na esfera privada. Você ainda tem a esfera pública. A esfera pública, dependendo do plano de carreira, existem as distinções por conta do adicional que você ganha para a pós-graduação, que vai variar bastante também, mas que sempre tem, de 7,5% a 15%. Normalmente aqueles que completam a pós-graduação ganham um adicional para toda a vida profissional dele. Então, legal, também né? tem isso. E às vezes a pessoa já segue a carreira acadêmica, assim que ela comprova, eu acho que já aumenta, não é, Darius? Depende muito do plano, né? Existem planos que é imediato, tem outros planos que varia o tempo, existe um tempo que chamam de estágio probatório, até que seja aplicado isso, mas existe sim essa distinção. Legal, muito bacana. Nossa, passou super rápido o nosso tempo e a gente já está com ele um pouco apertado aqui. Darius, para a galera que acabou de sair da graduação, uma dica super resumida aí que você pode dar. Qual que é a dica que você pode dar para ela escolher o que ela vai fazer depois? Bom, pós-graduação hoje você tem das várias formas, né? A distância, presencial, né? Existem das mais variadas qualidades. Eu diria o seguinte, procure saber quem são os professores. Procure saber o conteúdo que é dado, se são conteúdos muito antiquados, se são conteúdos atuais. Para mim, esses 2 fatores são os principais hoje para você escolher. Cuidado com o preço. Um preço muito barato, ele pode ter uma consequência bastante séria para você. De perder, porque é um curso barato, mas sem efetividade depois na sua vida profissional. Excelente, muito bom. Gente, então ficamos por aqui. Lembrando que no dia 8 de outubro, às 14 horas, no domingo, na Uniamérica, nós temos o nosso vestibular. Fique atento, faça sua inscrição no site e até segunda-feira.